Olá, terceiro ano, como é que vocês estão? Aqui é o nosso incentivo para vocês, esse ano de definição, ano de Enem. E, bom, nossa parte aqui que nós podemos fazer é entregar o conteúdo que é tão importante para vocês nessa reta final, tá ok? Então vamos ver a sequência na verdade, a parte final da lista do Goiás Bem no Enem de matemática que nós começamos já, né? Bom, ela ainda é uma parte da revisão de distância entre pontos, então se você já resolveu as questões de 1 até 6 sem dificuldade, não vai ter dificuldade nenhuma aqui também. Então vamos analisar, vou deixar mais uma vez aquelas dicas, né, para a gente resolver. Essa primeira aqui da Universidade Estadual do Ceará. Ele diz o seguinte: se m menos 2 e 2n e 3n e m menos 3 representam o mesmo ponto no plano cartesiano ortogonal, então o produto mn... bom, o que nós precisamos saber aqui, ou revisar, ou iniciar o exercício? Ele diz que, bom, sabemos que os pontos eles têm essa característica aqui, né? São coordenadas x e y. Ele está dizendo que o primeiro ponto tem a coordenada x m-2 e a coordenada y 2n. E ele diz que esse ponto é o mesmo que esse aqui para x, 3n, e m-3 para y. Ele está dizendo que é o mesmo ponto. Então, as coordenadas x e y são iguais. Então, dá para perceber aqui, esse m-2 é x e esse 3n é x. Então, eu posso igualar esses dois, né? m-2 igual a 3n. E igualar também as coordenadas y, né? Ou seja, 2n igual a m-3. Isso aqui vai formar um sistema de equações. Eu vou arrumar ele para vocês, para que vocês resolvam depois. Então eu posso passar o m para o outro lado, ele passa negativo e o menos 2 fica negativo mesmo. Nessa de baixo, 2n está aqui, passo o m para esse lado aqui e ficou menos 3 para lá. Então aqui seria o sistema de equações, né? Resolvam eles, vocês vão achar os valores de mn, e aí depois de achar o valor de mn, é só realizar o produto, tá ok? Essa aqui não tem tanta dificuldade. O que foi interessante aqui foi justamente esse reconhecimento, né, das coordenadas x e y de um ponto. Essa daqui da Faculdade do Rio de Janeiro diz assim: a palavra perímetro vem da combinação de dois elementos gregos. O primeiro peri significa em torno de e o segundo metron significa medida. Ele pergunta o perímetro do trapézio, cujos vértices estão nessas coordenadas. Bom, deixa eu tentar traçar aqui esse trapézio. Aqui seriam nossos eixos x e y. O primeiro ponto seria o menos 1 e 0. Menos 1 e 0 está bem aqui, ó. Certo? Menos 1 para x e 0 para y. O outro é 9 e 0, seria bem aqui. 9 para x, 0 para y. O outro seria 8 e 5. Se aqui for 5 no eixo y e aqui for 8, olha onde é que está o nosso terceiro ponto. E o por último, 1 e 5. Se o 1 for bem aqui, vai ser bem aqui. Esse ponto é o ponto 1 e 5, tá? Esse aqui é o 8 para x e 5 para y. Então, eu tenho este trapézio aqui. É interessante nós já conhecermos ou tentarmos montar o trapézio para saber que distância que nós temos que calcular. Então, ele vai querer o perímetro. Bom, o perímetro é a soma de todos os lados, então você vai calcular qual é a distância entre esses dois pontos aqui, tá? Você conhece a fórmula, né?
Aí, é só isso que nós estamos fazendo nessa lista, né? Calcule a distância entre esses dois pontos, a distância entre esses dois pontos e a distância entre esses dois pontos. E aí some tudo, correto? Também não há tanta dificuldade aí. Nessa daqui, em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, os pontos de coordenadas 1 e 2 e x e 7, com x sendo um número real, estão no primeiro quadrante e distam entre si qual o valor de x. Bom, nesse caso aqui, nós temos esses dois pontos. Temos o ponto 1 e 2 e temos o ponto x e 7. Ele diz que essa distância entre os dois é 13. 13. E quer saber o valor de x. Muito bem. Você tem a fórmula da distância, né? Então, a distância ao quadrado entre esses dois pontos vai ser justamente a diferença das coordenadas. Deixa eu fazer assim. A diferença das coordenadas x. Então, ficou x menos 1, isso ao quadrado. Mais a diferença entre as coordenadas do y, ou seja, 7 menos 2 ao quadrado. Certo? Então, essa distância você tem, que é 13. Deixa eu só trocar aqui esse início. 13. Então, você vai substituir esse 13 aqui. Vai efetuar ao quadrado, vai fazer esse produto notável aqui. Isso aqui está fácil, que 7 menos 2 vai dar 5 ao quadrado. Isso aqui vai produzir uma equação de segundo grau. E, logicamente, ele vai gerar dois resultados. É uma equação de segundo grau. Um dos dois resultados não vai servir. Porque ele diz que esse x determina esse ponto estando no primeiro quadrante. Se você for lembrar dos nossos quadrantes, todos os pontos no primeiro quadrante têm as coordenadas positivas. Ó. Os pontos no segundo quadrante, as coordenadas x são negativas e as y são positivas. As coordenadas no terceiro quadrante, todas são negativas. Olha, negativas para x, negativas para y. E as coordenadas no quarto quadrante são positivas para x e negativas para y. Então, dos dois valores que vão surgir da resolução dessa equação de segundo grau que vai surgir aqui, um deles não serve. Então, faça essa análise, vai ser interessante. Essa última aqui, em um aeroclube, o custo de um voo com 10 km de distância é de R$40, acrescidos das despesas de pouso e decolagem que perfazem R$1.000. No plano cartesiano abaixo, temos representados os pontos A e B, e cada unidade corresponde a 10 km. Então, cada quadradinho desse aqui não vai equivaler a 1, vai equivaler a 10 km. Ele diz que um avião decola do ponto A e pousa no ponto B, fazendo uma trajetória retilínea. Qual o gasto desse voo? Então, aqui, essa é a distância que o avião percorreu. Você vai calcular. Está vendo as coordenadas desses pontos? A coordenada do ponto A é 4 para x, menos 3 para x e 4 para y. E o do ponto B é 7 para x e menos 1 para y. Você vai calcular essa distância. Você tem essa relação ali, que é 10 km custam R$40. Então, essa distância vai equivaler a x. Você vai fazer essa regra de 3 e acrescentar R$1.000, que é o valor do pouso e da decolagem. Mas não esqueça, cada quadradinho desse equivale a 10, não a 1. E aí você vai ter sucesso nessa questão aqui. Tudo bem? Então, fica aqui o meu abraço para vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição.